Então, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos lá, a gente aqueceu ali na primeira parte, vamos dar sequência. Estava falando para vocês que o juiz de garantias está suspenso. Professor, pelo amor de Deus, está suspenso. Para que eu tenho que estudar? Para que eu tenho que saber? Meus amigos, vocês sabem que o STF é uma caixinha de surpresas. Qualquer dia desses pode ser pautado esse assunto, derrubar a cautelar e ser mantido. Ah, professor, mas também pode ser derrubado. Pode, mas foi uma mudança importante, em tese está vigente, inclusive se você abrir o Código Processual Penal hoje, tem essas nuances, tem essas modificações do pacote anticrime, e pode ser que volte a ser como era antes e ser declarado inconstitucional? Pode, mas pode ser que seja mantido do jeito que está. E detalhe, meus amigos, eu já cheguei a falar para vocês numa live, não em todas as turmas, mas em algumas eu já falei, olha, esse pacote anticrimes, ele reúne ali praticamente 3 projetos de lei que já existiam. Um de Alexandre Moraes, um outro do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas também tem um projeto de um novo Código de Processo Penal. E essa parte do juiz de garantias foi totalmente extraído desse projeto por emendas, salvo engano, do deputado Freixo, do Rio de Janeiro. Estou na dúvida agora se ele é deputado ou senador. Mas, enfim, o juiz de garantias está no projeto que corre desde 2009, já foi aprovado pelo Senado e hoje está na Câmara dos Deputados. Então, pode ser que venha a se tornar uma realidade, independente do pacote anticrimes. É importante que você já tenha esse substrato para falar, tá bom? Então, está suspenso do terceiro A até o terceiro F, todos eles. A crítica que se faz é que o terceiro A não precisaria ter sido suspenso porque não mudou nada. Ele só reafirma a questão do nosso sistema acusatório, tá bom? E no sistema acusatório, meus amigos, olha, é proibido a qualquer que seja o juiz, qualquer que seja o desembargador, o ministro, agir de ofício na fase investigatória. Ah, professor, então quer dizer que o juiz não pode agir? Por exemplo, se pedir uma prisão cautelar, uma interceptação telefônica, agora o juiz está de mãos amarradas? Não, pessoal, mas alguém tem que pedir para o juiz. O que não pode é o juiz da cabeça dele dizer, olha, eu acho que se interceptar esse telefone aqui, a gente encontra algo. Isso não pode. Tá bom? E aí, pessoal, eu tenho que dizer para vocês, olha, a iniciativa acusatória é incompatível. Iniciativa do juiz de acusar é incompatível com o sistema acusatório. Quem vai ter essa iniciativa aqui não é o juiz, é o Ministério Público, que é o titular da ação penal. A ADI, meus amigos, 1570 e esse HC aqui 64941 já diziam isso. Já abordavam outras possibilidades de o juiz sair investigando por sua cabeça, tá bom? Então tenham cuidado, inclusive porque ainda está lá no CPP o artigo 156, inciso 1, que vai falar que o juiz poderá determinar de ofício produção de provas urgentes. E olha, nossa doutrina entende que com a apresentação do 3A, que deixou literal o sistema acusatório, nós temos uma revogação implícita do artigo 156, inciso 1, tá bom? E aí, pessoal, desse artigo 3A, eu destaco ainda para vocês a palavra, olha, é vedada. Vamos lá, vedado o que, professor? Vamos aqui, ó, vedadas a iniciativa do juiz. Então, ó, vedado o juiz agir de ofício, a iniciativa acusatória ele não pode, então, vedada a iniciativa do juiz, ok, na fase de investigação, e também a substituição processual probatória do órgão de acusação. Então, vamos lá, ó, que é essa substituição da atuação probatória do órgão de acusação, professor? Vamos lá, o juiz, ele pode produzir prova de ofício, durante o processo? Então, está bem claro que na fase de investigação, não. Está aqui, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, ok. Mas e quando o processo já começou, professor? Lembro, inclusive, a vocês que, salvo engano, até uma reforma de 2013, o juiz era o primeiro a perguntar, agora as partes são as primeiras a perguntar. Tá vendo? Então, a gente está
saindo de um sistema meio que híbrido ali, onde o juiz ainda investigava, ainda podia produzir suas provas, para chegar num sistema acusatório propriamente dito. E aí, professor? Olha, o artigo 156, inciso 2, o 127, o 196, o 209, 234, 241, 242, 366, entre outros do Código de Processo Penal, e eu recomendo que vocês deem uma olhada em todos esses dispositivos, apesar de a doutrina que eu consultei defender que estão implicitamente revogados, vão determinar ali, por exemplo, que o juiz possa mandar a produção de provas, que o juiz, sabendo de alguma, possa pedir de ofício, pode julgar de ofício, pode determinar de ofício. Então, pessoal, temos duas correntes. Vamos lá. A primeira corrente, inclusive defendida aqui nessa resolução 05, já 2020, da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, diz o seguinte: olha, todos esses dispositivos aqui que permitem o juiz agir de ofício durante o processo, eles são compatíveis com o ordenamento jurídico. Inclusive, Gustavo Badaró vai nesse sentido. Instaurado o processo, o juiz perde a função de mero espectador. Antes, o juiz estava só olhando, vendo a legalidade, ok, não vai... Alguém pode pedir a ele que ele saia de sua função de inércia, de sua posição de inércia e atue, mas ele é um espectador. Quando o processo começa, não, ele é parte do processo. Então é o juiz, o acusador e a defesa, mas a gente forma aquele triângulo ali da jurisdição. E aí, professor? Da ação, perdão, não da jurisdição. Devendo apenas respeitar a questão probatória, como um coadjuvante. E aí, esses dispositivos que permitem o juiz agir de ofício durante o processo continuam. Por quê? Ele espera que as partes façam a produção das provas, mas para sanar eventuais dúvidas ali, ele poderia recorrer a uma atuação de ofício, não como um grande protagonista, mas para resolver aqueles detalhes. Uma segunda corrente vai dizer o seguinte: olha, essa iniciativa é inconstitucional, inclusive doutrina do professor Geraldo Prado. Quem procura sabe o que quer achar. Diante de nova redação do aqui é CPP, já não se pode mais admitir a atuação do juiz em substituição ao acusador. É isso que significa essa substituição da atuação probatória da acusação. O artigo 3º-A, então, teria revogado implicitamente todos esses dispositivos que permitem que o juiz vá atrás das provas para suprir a ausência de uma peça acusatória devidamente produzida, tá bom? Para suprir uma deficiência da atuação do acusador. Agora sim, meus amigos, a gente chega já perto do finalzinho do segundo bloco, no juiz de garantias propriamente dito. É claro, o juiz de garantias é uma consequência daquele artigo 3º-A. Ah, professor, mas é polêmico. Pessoal, polêmico demais. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. Mas é o que está na lei. Pode ser que vire uma realidade no nosso país em um futuro. Não sei quantos dias. O ministro Luiz Fux adiou sine die a aplicabilidade desses artigos. Eu peço que vocês estudem para depois ter as suas convicções pessoais. Quando a gente assiste o jornal, fica muito fácil de a gente ou ler as notícias ser contra ou a favor. Quando a gente pensa num caso específico, a gente, não, realmente precisa, ou não precisa não de juiz de garantias, não, isso aí só vai atrapalhar tudo, só vai atrasar, só vai trazer mais gastos. Quem é a favor vai trazer uma série de outras situações. E, mas o juiz de garantias, ele vai afastar a imparcialidade. Vamos lá, eu vou tentar ser técnico aqui com vocês, para que vocês, ao final da aula, cheguem a uma conclusão. Eu confesso que, enquanto cidadão que acompanha as notícias, eu tinha alguns pés atrás com o juiz de garantias. E que, estudando, eu caminhei um pouco mais a entender que é algo interessante.
talvez não da maneira como se quis aplicar ali em 30 dias depois de uma aprovação de uma lei. Várias dúvidas, vários questionamentos ficaram. E é esses questionamentos que eu peço a companhia de vocês para a gente tentar responder nos próximos 3 blocos, tá bom? Até já!